Boa noite, pessoal, tudo bem? Sadala aqui mais uma vez no podcast do IEPcast. Gostaria de agradecê-los aí mais uma vez pela presença e vamos hoje conversar com o Davis Luna, um empreendedor de esportes aí que veio conversar com a gente para falar sobre o mercado, para falar sobre a administração. E vamos aqui com ele já de uma vez. Ô, Davis, eu tava apresentando você aqui, só. Ok, tá certo. Por isso que eu não tava te ouvindo. Tudo certo, Davis? Tudo certo, Sadala. Como é que tá aí? Como estão as coisas? Ué, tudo certo, né? Assim, tudo certo na questão de... Dentro da pandemia, né? Tá tudo certo. Tudo certo. As coisas estão... Agora, pelo menos as coisas agora estão começando... O mercado está começando a se movimentar de maneira geral, né? Essa indústria do entretenimento, realmente as empresas estão começando a voltar. A vacinação está ajudando bastante a economia a girar um pouco, né? Teve muitas coisas aí que a pandemia que ficaram paradas na indústria de entretenimento de maneira geral. A indústria de games e esporte é uma das indústrias, mas tem muitas indústrias de entretenimento que foram afetadas, sobretudo as indústrias de esportes convencionais, né? Então essa aí foi a mais afetada na pandemia. Tanto porque por causa da plateia, né? Eu acho que o que mais afetou foi a plateia, né? Não ter a plateia, não ter a questão presencial, né? Tanto os campeonatos de esportes tinham uma plateia muito legal, né? Essas finais, sobretudo, né? E aí foi prejudicada aí, mas ao mesmo tempo o game, a meu entender, e sobretudo os esportes eletrônicos, na pandemia ele foi um dos principais fatores de sociabilização, né? Então essa foi a grande motivação de todos, né? Por isso que na pandemia a indústria de games cresceu muito em detrimento das outras indústrias que ficaram paradas, né? Então, durante a pandemia, a gente teve alguns booms, né, em relação às outros segmentos, que, por exemplo, né, uma coisa simples, até de cadeira de game faltou no mercado. Faltou computador, faltou uma série Faltou de placa coisas. de vídeo.
Tudo que você imagina, todos os periféricos que teria É, dentro do negócio, faltou tudo isso, né? Então, essa foi uma indústria que realmente na pandemia ela despertou mais ainda, né? E como as pessoas, ao mesmo tempo, eu acredito que foi uma das maiores salvação de sociabilização, né? Acho que é. essa foi a principal coisa que aconteceu durante a pandemia, né? Eu acho que o mercado se adaptou muito bem, né, Davis? Ele conseguiu se adaptar melhor do que o dos esportes tradicionais, porque tem essa questão do online que ajuda, né? Sim, Né, o jogar é possível online, né? O jogar videogame, o competir, né, nos jogos de eletrônicos é possível, né? Fazer isso de casa. Então, fica muito mais, fica muito melhor pro mercado porque não tem a questão do presencial não é um requisito, né? Não é um pré-requisito, né? exatamente, né? E a coisa já vinha acontecendo, né? Mas a pandemia se destacou mais ainda, né? Porque assim, praticamente a gente passou bastante tempo dentro de casa, né? A maioria das pessoas, né? E sobretudo os mais jovens que às vezes não podiam sair porque se tinham pais dentro de casa que não poderia, que a pessoa sair e também trazer o Covid para dentro de casa. Então, É. ainda ficou mais forte ainda. Foi um momento muito difícil. O mercado mudou, o mundo mudou. A gente está tá vindo aí pós-pandemia. Espero, se Deus quiser, aí, que isso, a quantidade de vacinação já se eventual. Na Europa, sobretudo, já estão voltando as competições convencionais. E isso Aham. faz movimentar a indústria como um todo, né? Em detrimento, como eu te falei no início, em relação a vários segmentos que teve muito, por exemplo, eu trabalhei muitos anos, eu ainda trabalho, tenho duas agências, né? A Corporativa Esportes, que a gente trabalha com os eventos convencionais, né? Esportes convencionais, Aham. e a Icorp Digital Entretenimento, que é a área de esportes que a gente vem atuando também, né? A Corporativo Esporte, a gente passou um tempo parado com as coisas, porque realmente eu trabalhava dentro desse negócio, promovendo os esportes convencionais. E você pega, por exemplo, você tem da indústria de alimento, uma empresa que promovia mais de 300 corridas de rua por ano, e de repente para ficar tudo parado, né? Como é que você É. vive isso? Então, né? Então, mas a gente entendeu esse movimento e já entramos nesse universo dos esportes, né? Eu E, sou você, novo, e vocês eu sou conseguiram novo. fazer isso de forma rápida, eficiente ou foi Não, difícil? não, na parte da corporativa esporte, a gente realmente teve que. Não tinha como, porque meu foco é o público corporativo. Né? A gente sempre atua dentro desse universo do esporte corporativo. Né? A minha experiência, a primeira experiência que eu tive dentro desse universo dos esportes eletrônicos foi mais ou menos em 2018. Eu não conhecia, sou modesto com relação a isso, não conhecia o segmento, não conhecia o ecossistema. Aham. E eu fui contratado por um grupo empresarial porque estava querendo montar uma arena de esportes eletrônicos. E como eu trabalho nessa área de planejamento estratégico, marketing, brand, eu dei a consultoria como montar uma arena de esportes. Essa foi o tema aí, uma arena de multiuso de esportes, né? Uhum. E eu tive que fazer uma pesquisa mundial das tendências das arenas que estavam surgindo ao redor do mundo, o que elas estavam oferecendo, e aí foi que fui aprender profundamente e estudar esse universo, né? Eu dei consultoria para a construção da Oni Stadium, que é uma arena hoje que fica aqui no bairro da Aclimação, aqui na Vila Mariana. É a maior arena de esporte hoje da América Latina. Né? Aham. Então, foi o primeiro contato que eu tive dentro desse universo. Então, tive que aprender todo esse ecossistema para poder entender os universos. E eu trouxe toda uma expertise da minha área de marketing esportivo, patrocínio, brand, para dentro dos esportes, né? Porque eu sempre coloco muito a questão, eu dou aula também nessa área de marketing esportivo, patrocínio e brand, né? Independente da indústria, ou se é esportes eletrônicos ou esportes convencionais, eu sempre gosto de dizer uma frase que posso assim dizer, o e-sport ele é paixão, é emoção, é um entretenimento, mas é uma indústria e deve ser gerida como um negócio. Então, Aham. é uma indústria que está acontecendo. Então, tudo isso você tem que gerir como negócio. Aí você entra na questão da gestão. Né? Então, Sim. quando você vai criar uma equipe de esporte, ou você vai criar uma agência de esporte, será o que for, nada mais você está criando gestão. Por mais que a coisa seja
divertida, é entretenimento, é emoção, é alegria, mas é um negócio. Você Só tem pro que encarar como um espectador, negócio. né? Exatamente, Só né? para Você tem quem que tá ali comprando, né? Porque comprando, né? para quem tá fazendo, né, o mercado, ele é, gira muita coisa, né? Gira muita coisa nesse mercado. E a quantidade de profissões, né, que estão Sim, surgindo, né, dentro desse universo, ela é muito grande, entendeu? As muito. oportunidades são muito grandes. Até profissões que até 5 anos atrás não existia, você está entendendo? Então você pega uma equipe de esporte, você vê quantos profissionais estavam envolvidos. Não existia, por exemplo, fisioterapeuta especializado em esportes, É, psicólogo especializado em esportes, manager, nutricionista. Tudo são profissões novas, né? Estão tendo começado, nem especializações ainda tem dentro desse universo. Os psicólogos, nutricionistas estão começando a entender esse universo, entendeu? Para ver como é que se trabalha. Você pega, por exemplo, você está dentro de uma game house, você passa o dia inteiro morando dentro de uma casa. Você tem ali convivência diária com vários tipos de pessoas diferentes, entendeu? Não é fácil, entendeu? Você é, dentro de uma. Tá todo mundo treinando, tá todo mundo legal ali dentro, mas assim. E a minha parte psicológica, a minha parte, né, nutricional. Então, é. as equipes de esporte estão começando a se profissionalizar, né? Hoje você também tem centro de treinamento, que aí já é outro formato. Então, hoje, se você pega as equipes de esporte, você tem duas maneiras, que é a Game House, né? Uhum. E a outra pode ser faça um centro de treinamento de esporte, que você vai lá como se fosse um atleta, tomando como base uma comparação, um atleta de futebol, que ele treina e vai para casa à noite para casa dele. Aham, Então, é. é uma profissão. Então, cada vez mais, isso está sendo profissionalizando, entendeu? Isso que vai fazer com que hoje as coisas pareçam. Para você ter uma ideia, esse ano nos Estados Unidos, eu sempre acompanhei muito isso, bolsa de estudo, né? Para as Aham, pessoas aham. estudar nas universidades americanas, por Sim. exemplo, né? Então, hoje, esse ano bateu o recorde nos Estados Unidos as bolsas de estudos para esportes, né? Você tem ligas universitárias e ligas de high school nos Estados Unidos que estão crescendo cada vez mais, né? É. Então, assim, ainda existe o preconceito de algumas instituições de ensino, né? Eu trabalho muito Você diz aqui no Brasil, né? exatamente. No Brasil, lá fora já está crescendo muito, sobretudo nos Estados Unidos, né? É. Porque Mas eu você digo tem preconceito, né? Preconceito é aqui no Brasil que você tá falando. assim, quer dizer, o preconceito que eu falo assim eu traduzo em o pré, ou seja, você tem uma ideia preconcebida daquilo que Aham, você não conhece, né? aham, aham. Então, às vezes, quando você, sobretudo, eu tenho um filho de 22 e um de 20. Eles, quando eles eram mais novos, eu particularmente ficava, puto, sai de dentro do quarto, sai disso aqui, quer dizer, a gente não entende esse universo pela que há uma diferença de geração muito grande, né? A gente está Aham, nascendo com a geração tudo digital, eu não sou dessa geração, eu tive que estudar e entender esse universo para poder me posicionar dentro dele, aham. entendeu? Hoje, quando eu trabalho com marcas corporativas, né? A primeira coisa que eu vou dentro de uma empresa, ou seja, se eu chegar lá falando de esportes eletrônicos, aqui eu tenho que explicar qual é a diferença de um game para um esportes, entendeu? Uhum. Que tipo de jogos são jogados. Explico, por exemplo, então, você tem que aculturar a empresa nesse tema primeiro para poder, no bom sentido, na linguagem, você vender seu peixe, você está entendendo? Aham. Você tem que aculturar, que você pega, por exemplo, um CEO, um diretor de marketing, né? Que Eles não tem a precisam ter um menor ideia. entendimento. Não tem a menor ideia. Então, assim, os caras estão, mas pelo contrário, né? Se você, estudos mais recentes, é muito interessante aí, onde eu busco a empresa. Você tem duas maneiras de como você vai conversar com o segmento corporativo, de você se situar dentro da empresa e mostrar. Primeiramente, você mostra o tamanho desse mercado. Hoje você tem, pelos dados da Newzoo, mais ou menos 2,7,8 bilhões de pessoas que jogam algum tipo de game, seja PC, seja console, seja mobile. Isso é uma realidade, né? O faturamento da indústria de game no ano passado, pelos dados foi 174 bilhões, né? Esse ano a previsão é de Milhões, né? chegar Milhões. milhões dessa parte aí. Então, como é que fica essa situação? Quando o empresário, então a indústria está crescendo muito. Como é que eu posso? Aí eu estou falando muito de marcas não endêmicas, ou seja,
que são as marcas que não fazem parte do segmento, mas querem se associar a esse segmento. Né? Sim. Por que você quer associar esse segmento? Porque é coisas assim, estratosféricas. Né? Você pega, Não por dá para exemplo, ignorar, né? você pega um Nobru, que foi considerado o maior streamer do ano passado, que tem um poder de alcance significativo, entendeu? Qual as marcas não querem atingir esse público, né? Porém, as marcas, às vezes, elas ficam confusas, né? Porque, como a gente fala, fazendo um comparativo com os esportes convencionais, o público do LoL é completamente diferente do público do Free Fire, por exemplo. Com Né? certeza. O LoL você tem todo um custo no equipamento, né? Que é caro para você jogar, e Sim. todas as pessoas não têm acessibilidade. Aí eu faço um comparativo do LoL sendo golfe, tá certo? E o Free Fire sendo futebol. O futebol você pega a bola, você joga em qualquer lugar. O Free Fire com pouca memória de celular, você joga, você tá entendendo? Já o LoL não. Então, assim, o Free Fire é um jogo muito mais inclusivo do que LOL. o LoL. Então, Sim. foi por isso que a própria Riot pensou no Ride Raft, lá, que é o outro jogo. De Entendeu? mobile, De mobile. Por quê? Porque eles viram a tendência que é muito grande disso aí. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento e as marcas entenderem. Por exemplo, uma marca que quer investir no esporte. Qual o teu público-alvo? É uma marca, por exemplo, você pega o Magazine Luiza, por exemplo. Eles pegaram o Nobru como garoto propaganda. Por quê? Porque a Magazine Luiza atende uma classe C e D. Né? É bem interessante você associar essas coisas aí. Você tem, por quê? Porque qual o público que eu vou atuar? Porque para cada título de jogo, para cada jogo, você tem comunidades diferentes. Né? A comunidade de LoL é diferente da do Free Fire, do CSGO, do FIFA, enfim. Né? E a Com gente vem estudando realidades diferentes, né? realidades completamente diferentes, entendeu? Então, tem que se entender isso aí, né? E uma das coisas, Sadala, que a gente vem estudando muito, sobretudo para chegar dentro desse segmento corporativo, né? Que eu acho mais importante de tudo isso, são os benefícios que o jogo proporciona para as pessoas. As pessoas tentando mostrar, né? Por exemplo, quando você joga, você tem uma parte estratégica muito grande. Você aprende a tomar decisões rápidas, porque o raciocínio ele é muito lógico, né? A coordenação motora, sociabilização. Então, isso que as empresas têm que entender e enxergar, como eu atuo dentro desse segmento, quais são os benefícios que traz. O cara lá não está só jogando de brincadeira. Exatamente. Né? Você tem muito trabalho em equipe, né? Você pega o LoL, por exemplo, você tem 5 pessoas jogando ali, cada um tem sua característica. Aí eu trago isso para o universo corporativo, né? Você tem o cara de marketing, você tem um cara de planejamento, você tem isso. Todo mundo tem que estar se falando aí para poder que a empresa possa crescer. É a mesma. Pode falar, desculpa. Não, sem problema. É exatamente isso. Então, eu trago todos esses atributos do esportes e permeio ela com os atributos das empresas. Ou seja, dentro da empresa você tem decisão estratégica, você tem trabalho em equipe, você tem atividades, depende da atividade, você tem que ter concentração, né? Você tem um instinto de competição, vezes tolerância à frustração, porque quando você joga, você tem muita tolerância. Esses jovens, eles treinando, jogando, você perde e ganha o tempo todo, entendeu? Então você tem que se tolerar o tempo todo. Então, são muitos aprendizados que o universo game pode ensinar ao universo corporativo. Entendeu? É isso que a gente vem atuando dentro desse contexto, entendeu? E você acha que, assim, os games mesmo diretamente podem ajudar nesse meio corporativo, tipo, o jogo em si? Ou você acha que precisa de, tipo assim, uma pessoa pra... É porque o jogo, ele, que nem você falou, ele tem várias coisas educativas, né? Ele pode ser muito educativo. Mas você acha que ele em si vai ajudar na corporação ou é a pessoa que tem expertise no jogo eletrônico que vai ajudar mais? Eu acho que são as duas coisas, entendeu? Quando você desenvolve habilidades e a empresa souber identificar essas habilidades
que as pessoas se eu sou um jogador, né, que as empresas não sabem, por exemplo, que uma determinada pessoa joga um determinado jogo de games, né? Então, assim, como é que eu posso explorar essas habilidades que ele tem? Porque o cara que joga, ele tem um poder de concentração muito grande, certo? Então, assim, isso me interessa, né? Você tem um raciocínio lógico muito grande, uma coordenação motora. Então, você tem atributos que você consegue identificar, você consegue, inclusive, enxergar como você pode utilizar aquela melhor pessoa dentro da empresa, dentro da corporação, pelas habilidades que ela desenvolve, pelas características, entendeu? Isso é muito interessante. Entendeu? Será que na entrevista de emprego vão perguntar assim, você joga algum jogo de videogame? Pode ter certeza que isso vai acontecer muito, entendeu? Legal. E isso eu posso dizer para você que vai ser um diferencial competitivo. Como acontece também na entrevista, a pessoa pergunta para você, você pratica algum esporte? Né? Porque se você pratica algum esporte, você está trazendo para você saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu acho que o pessoal que joga game, as pessoas têm... É por isso que está acontecendo muita divergência aí, entendeu? Game hoje, ele é um atleta. Tá certo? Tô falando do pro player, do profissional. Sim. Então, ele tem que entender que ele é um atleta. Então, como qualquer outro atleta, você tem que cuidar da sua saúde física e emocional. Sim. Entendeu? Então, assim, daqui para frente, todo mundo vai ter habilidade de jogar. Mas se eu tiver um preparo físico, mental, parte de nutrição, você tem que cuidar da saúde, porque o grande estigma do game é que aquela molecada que fica passando a noite inteira jogando, tomando Coca-Cola e Red Bull para poder jogar. Mas se você... Esse é o casual. Esse é o casual. Mas antigamente até os pro players tinham essa... Eu já vi assistindo. Sim, eles não tinham essa consciência, né? A consciência. Você era a noite inteira, até nas gaming house. Eu acho que até hoje existe, sabe? Até hoje né? tem. Até hoje tem aquele player que, né, vai, faz uma noitada aí, né, joga de madrugada, até faz lives também. Tem muito pro player que faz live de madrugada. Mas enfim, eu acho que essa coisa do emocional e do nutricional, né, do físico, tá aumentando o desempenho dos pro players. E aí que eles estão vendo que tem que incentivar, né? Porque os melhores times são aqueles que têm um acompanhamento psicológico e nutricional. E, sobretudo, você tem que ter muito cuidado com a vida útil do pro player, entendeu? Porque o que acontece, né? Nos esportes convencionais, tomando como exemplo o futebol, você tem pessoas que estão com, por exemplo, um exemplo básico é o Daniel Alves, está com 38 anos e está jogando. Exatamente. Se o pro player não se cuidar, ou seja, a vida útil dele é muito pouca, né? E você tem uma questão, como você está no auge, às vezes você está no auge com 20 anos, né? Elogiado por todo mundo, se você não tem um preparo psicológico, você perde você tem tanto uma parte assim de você se torna-se um ídolo, mas é muito fácil de você cair rápido, e isso provoca um momento de depressão, uma coisa muito incrível. A gente vê acontecendo muitas coisas aí. A sobrevida de um pro player, às vezes, ela é muito curta, né? Porque ele não tem esse amparo que agora as equipes estão tendo, né? Psicológico, nutricional, com fisioterapia, né? É um atleta, então cada vez mais, se você se comportar, falando do pro player, como um atleta, você tem grande possibilidade, inclusive, de desenvolver outras habilidades que até então não é desconhecida. Sim. E isso que vai ser o grande diferencial do futuro, né? Hoje você tem equipes de esportes, sobretudo nos Estados Unidos, valendo fortunas em bolsa de valores, né? Porque você tem toda uma estrutura por trás disso tudo, né? Aí tem toda essa comunidade de fãs, de espectadores, né? E de amadores, né? Sim. Nós atuamos aqui na empresa muito com isso, entendeu? Com os amadores, ele não está tudo na parte do player profissional. Sim, e eu até acho importante, tipo, os casuais, eles fazem parte grande, né, do mercado. Eu acho que até mais do que do esporte, porque o esporte é aquele cara que é talentoso e tá lá, né, é o mínimo, é a parte menor, né, porque é muito mais espectadores de caras que jogam casualmente aquele jogo ali.
Exatamente. Na verdade, assim, eu sempre gosto de fazer, até para ilustrar, um comparativo com os esportes convencionais, né? Quando a gente era menor, no meu caso, hoje ainda acontece, mas modificou muito. Toda criança queria ser jogador de futebol, né? Aham, Isso aham. e sobretudo você vê que a maioria dos jogadores eles vieram de classes sociais mais baixas e conseguiram dar uma melhor vida para a família. Hoje você tem isso acontecendo dentro desse universo gamer, né? Você tem pessoas que não tinham um poder aquisitivo e com o game você está conseguindo também ter acesso mais rápido e, inclusive, sustentar a família com um porte também. Então, as pessoas estão começando a entender dessa parte aí. Então, hoje, se for perguntar a algumas crianças, moleques, qual o seu jogo, qual o seu desejo? Eu queria ser um Jogador jogador de Free profissional Fire. de Free Fire, É, entendeu? E isso é muito interessante, porque ele vê o Windows, por exemplo, um exemplo é o próprio Nubru, né? Que é um exemplo para muitos, né? Que estão querendo isso aí, sim, né? A trilha, o que ele conseguiu. Então, mas é uma coisa muito nova ainda para as marcas, entendeu? É um universo sim. ainda que a gente está crescendo muito a cada dia. Eu acredito muito que é um caminho sem volta, né? É ao mesmo tempo um caminho sem fim. A gente não sabe o que vai, né? É. Tem E muito as para pessoas crescer ainda, né? têm muito para crescer, né? E As assim, pessoas. pode falar, desculpa. Não, não, desculpa, pode continuar. Não, pode continuar. Eu ia te perguntar outra coisa, mudar de assunto. Pode falar. Uhum. Não, tem me algumas pessoas que me perguntam às vezes, né? Como eu trabalho dentro desse universo também dos esportes convencionais, né? As pessoas me perguntam: você acha que os esportes, até teve esse ano alguns exemplos, vai fazer parte das Olimpíadas, né? E eu dou uma resposta muito da seguinte forma: é o seguinte, os esportes convencionais, você não tem dono, né? Você não tem futebol, vôlei, né? Os games, você tem uma publisher, que é a dona desenvolvedora do jogo, né? Que esse jogo, esse ano aqui, por exemplo, ele pode tá bombando e daqui a 4 anos não tá bombando mais, entendeu? É. Então, o esporte ele tem que ter a vida deles, né? E os esportes convencionais, eu não vejo muita mistura. Essa é uma opinião particular da minha parte, entendeu? Aham. É uma opinião minha. Eu Talvez acho uma que Olimpíada dos esportes, né? Ó, faz lá isso. a Olimpíada lá dos esportes e deixa as dos tradicional também lá no canto Porque deles. você tem um dono, você tem uma pessoa que foi a desenvolvedora do jogo, né? É, é, Então não faz muito sentido, entendeu? E hoje você já tem os campeonatos mundiais, né? Promovida pelas próprias publishers de cada tipo de jogo que ela tem, né? exato, é. Que são coisas desse aspecto. É muito difícil fazer uma Olimpíada até juntar, porque aí teria que passar até por uma regularização dos esportes e não é o que a gente quer. É, Não, a comunidade game a gente já viu a discussão que tem em relação à exato. confederação, que não tem. Hoje no Brasil você tem umas 4, 5 confederações brigando para ser confederação de esportes, né? Pois E a é. gente vê que a própria comunidade não tem interesse, porque você tem, Vai, vai deixar menos livre o que hoje, né? né? E isso que é o grande, a meu entender, o grande diferencial da comunidade game, que você acabou de dizer agora, Sadala, é livre, né? As coisas vão se formar e vão acontecer. Ninguém está querendo blindar aquilo, daqui para frente vai ter que funcionar essa e dessa forma. Não, o É. mercado está indo e nesse momento as pessoas estão satisfeitas com isso. Né? Eu acho muito difícil o papel da confederação. Eu acho que é bem diferente do esporte. As pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas querem classificarem o esporte como esporte, legal. Eu concordo com isso porque é uma profissão. Sim, Mas não misturar com a mesma exato. estrutura que se É. tem os esportes convencionais, entendeu? É. É diferente você ter um esporte tradicional e um esporte eletrônico. São coisas totalmente diferentes. Mas ainda são esportes com atletas, né? Sim. Porque o medo que eu tenho é você querer considerar o esporte um esporte, né, na lei e querer regularizar demais aquilo como se fosse um esporte tradicional, né? Aí que complica, né? Aí que complica a questão de É, que vai ser o quê, se, né, não vai diferenciar ou não vai. Eu acho que do jeito que tá muito bom porque tá tendo oportunidade. As pessoas estão tendo oportunidade, estão tendo a liberdade de fazer o próprio caminho. Eu sei que
Eu tô falando um pouco, parece que é meritocracia, mas não tô falando de meritocracia, não. Eu tô falando de ter mais oportunidade mesmo. A pessoa que ela tem talento e consegue trilhar aquele caminho, ela muitas vezes tem mais oportunidade do que no esporte tradicional hoje, eu acho. Né? Pega um exemplo, cara, os esportes convencionais, eu atuo também nessa área, eu conheço, modéstia à parte, profundamente desse tema, entendeu? É muito difícil nos esportes convencionais surgir um esporte novo, você tá entendendo? Por exemplo, pra você ter ideia, esse ano, depois de não sei quantas décadas, de quanto tempo, o surf entrou nas Olimpíadas, você tá entendendo? O skate entrou nas Olimpíadas, mas esses esportes, o skate e o surf, né? Por exemplo, mas aqui a indústria dos games, você tem um jogo que amanhã pode surgir um jogo que ele vai ser o jogo mais badalado daqui para frente. Exato. Então, isso aí não existe, quer dizer, tá sempre se reinventando o tempo todo. É diferente dos esportes convencionais. Então, assim, não dá para fazer comparação, entendeu? Em relação à questão de ter uma confederação por trás, de ter uma federação por trás. A meu entender, eu acho que não funciona, entendeu? Estão batendo cabeça nisso aí. Eu sei, conheço algumas pessoas que trabalham na federação, entendeu? E parece até que tá evoluindo um pouco, né? Tem gente ainda que tá batendo martelo nisso, né? Mas vai evoluir, mas a comunidade, isso aí, não adianta. Quem manda no bom sentido nisso tudo são os fãs, os entusiastas e a comunidade que está envolvida nisso, entendeu? Então, quem vai direcionar isso aqui não é uma coisa que vem de fora para dentro, é de dentro para fora, entendeu? A comunidade não quer isso, entendeu? Tomara que continue assim, porque, né, pode ter de repente uma quebra ali. Porque a lei é a lei. A gente não tem como, né? A gente cidadão, meio que ir contra, né? Se tá lá, tá lá. Mas assim. Mas Sadala tem um ator muito importante dentro disso aí, né? Mas que a lei vem tentar estabelecer alguma coisa. É a Publish. Ela é a dona do jogo, entendeu? Então ela vai fazer os campeonatos dela, as coisas dela, paralela. Então, hoje tem uma burocracia muito grande dentro das coisas, que você está ligado a uma federação, a uma confederação, e a gente sabe o quanto é isso. Enquanto que uma Publish, não, ela não depende disso. Ela vai fazer meu campeonato, fazer o campeonato dela, ela vai lançar os jogos dela. Empresa, né? É uma empresa independente. Então, ela que vai decidir, basicamente, né? Hoje para você criar um campeonato de esporte, se eu for criar um campeonato de futebol, eu tenho toda a legislação a seguir, né? O game tem essa liberdade. Hoje eu posso criar uma liga que eu quiser, hoje eu posso criar um torneio que eu quiser, eu posso entrar na plataforma que eu quiser para criar liga. Então, tem umas regras ali da Publisher, mas realmente é bem mais flexível, né? Flexível, ela tem a regra que para ela cada vez mais que aconteça uma liga ou um torneio com o título de jogo dela, é importante para ela que ela divulgue o jogo também. Então, ela vai ter a flexibilidade dela de poder ajudar quem é o organizador de torneios, por exemplo. Eu acho que tá bem saudável do jeito que tá. Eu só acho que também não pode ter um exagero da parte da publisher, né? Como a gente vê algumas que criam muita restrição. Muita restrição. Sim. E acaba com a vontade de fazer, né, o evento. Sim. Porque não tem comunicação. Quando tem comunicação é para falar que não, é para proibir. Então fica difícil, né, de fazer eventos que não sejam da própria publisher. Mas eu acho que desse jeito as pessoas estão crescendo, o mercado está crescendo. Eu acho que ainda vai ter também uma conversa, vai mexer ainda as peças, né, de algumas corporações, de algumas empresas aí, que eu acho que vai ser importante. A gente tem muito ainda, tem muito mercado aí, tem muita coisa para ver. Inclusive eu queria te perguntar, tipo assim, essas empresas, né, essas publishers, elas entram muito nesse corporativismo, ou as corporações que você fala são mais as organizações que tem players, streamers, essas coisas?
Não, quando eu falo em corporações, eu tô falando, no meu caso especificamente, né? Eu atuo com as marcas não endêmicas, né? Ou seja, corporações que eu falo são empresas, né? Que de maneira geral, aí são tanto empresas privadas como instituições, como governo, alguma coisa nesse aspecto, Aham. que querem de uma certa forma se posicionar dentro desse segmento dos esportes eletrônicos. Ou seja, Legal. como é que eu posso inserir o esporte dentro de uma empresa, dentro de uma corporação? O que, Tipo, que que eu nem você posso falou da promover? Magazine Luiza. Por exemplo, ela está entrando, mas, por exemplo, no nosso caso especificamente, da iCorp, o nosso papel é promover torneios, que eu posso chamar um nome que nós denominamos aqui, chamado Indomarket Tournament, ou seja, é um torneio interno para os colaboradores jogar, como muitas empresas, elas promovem outros torneios de futebol, basquete, algumas Olimpíadas. Mas como é que eu posso também trazer esses torneios para dentro das empresas? Aí, aí onde o esporte ele se destaca muito. Por exemplo, eu sempre comento dentro de uma empresa quando eu vou fazer uma visita, como é que é esse torneio? Eu disse, olha, a vantagem de um torneio de esporte, por exemplo, se você tem um banco, chutando qualquer banco aí, a maioria dos bancos eles têm acima de 40, de 50, 80 mil colaboradores, tá certo? E às vezes você não tem a oportunidade de um colaborador conhecer o outro e fazer parte, porque se eu vou fazer um torneio de qualquer esporte convencional, essas pessoas têm que estar juntas, têm que estar presencialmente. Online, eu posso pegar uma pessoa que esteja no interior da Paraíba, por exemplo, ela fazer a mesma parte ela trabalha no banco e ela trabalha no interior da Paraíba, por exemplo, né? Uhum. João Pessoa, por exemplo, e eu posso pegar uma pessoa que está em Manaus, entendeu? E ele fazer parte da mesma equipe. Então, Ah, nenhum esporte convencional consegue fazer isso. Ou é. seja, esse poder de sociabilização dentro da organização. Então, assim, quando eu crio algum evento de esporte dentro da corporação, eu permito que todas as pessoas, independente de onde ela esteja, né? Quando a gente fala em banco, você pega exemplo de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, se você for ver, né, em todas as regiões, em qualquer interiorzinho, você vai ter um Bradesco, um Banco do Brasil ou um Itaú. Né? Sim. Então, como é que eu posso unir essas pessoas? O universo do game, os esportes, consegue promover essa sociabilização. Isso é muito legal. Porque cada vez, e é uma coisa que eu enxergo muito aí, cada vez mais os esportes eletrônicos, os games, eles estão se tornando uma rede social. Você está É. entendendo? Você Aham. tem uma comunicação ali muito grande. Então, dentro disso aí, você pode criar torneios, competições anuais, torneio de verão, né? Além disso, as empresas também, elas podem criar ligas para seus clientes. Eu posso criar uma liga para fora também. Estou falando agora da parte do endomarketing, que é o para dentro das organizações, mas uma empresa pode criar uma liga para oferecer para os seus clientes lá fora. Né? E isso é muito interessante também. Você pega, por exemplo, uma indústria da telecomunicações, uma empresa de telecomunicações, ela pode criar uma liga para fora também, né? E falando em liga, dentro desse contexto, né, até um comentário interessante, importante para a gente, a iCorp, a nossa agência, a gente criou uma liga chamada Corp Sport League. É a primeira liga corporativa do Brasil focada para as empresas. Ou seja, o que é essa liga? Se que a gente fala a primeira liga, né, que a gente vai já divulgou essa liga aí, a gente vai realizar ela no ano que vem. É uma liga onde quem vai jogar essa liga são os colaboradores das empresas. Então, Então, as pessoas que trabalham nas empresas. exatamente. E aí isso a gente fala assim, quando a gente trabalha nas empresas de pequeno, médio e grande porte. Se você é um consultor e você dá consultoria, você tem um CNPJ, você pode jogar e você joga Free Fire, você pode representar a sua empresa. Que legal. Ou se não você pega uma empresa como a Nestlé, que pode montar sua equipe de LoL, sua equipe de Free Fire, para jogar essa liga aí. Então a gente vai trabalhar essa liga no ano que vem. A gente já está divulgando, a gente já está negociando com vários patrocinadores, com apoiadores, e a primeira liga corporativa do Brasil. E a gente vai, cada ano que essa liga cresça cada vez mais, né? Para o próximo ano, a gente vai ter 4 títulos de jogos. Vai ter o LoL, o Free Fire, o CSGO e o FIFA. Aham. Tá? São as 4 modalidades que a gente dá. Então, por exemplo, se eu pego uma empresa, ela pode escrever seus colaboradores nessas 4 ligas. Então, os colaboradores vão representar a sua empresa, vão jogar. E a gente já pretende fazer mais ou menos um mês de competições online,
E os principais finalistas, a gente vai os 4 primeiros, a gente que está no ranking, a gente vai fazer a final presencial de cada modalidade, Uhum. entendeu? E as modalidades vão acontecer simultaneamente. Então, vai ser muito interessante que Vai ser. essas pessoas estão dentro das corporações e têm a oportunidade de jogar uma liga representando sua empresa, entendeu? É muito legal. Então, é uma ideia que a E, gente tem. eu achei muito interessante, mas vocês acham que vai ter tipo uma contratação de jogadores profissionais ou vai ser tipo assim uma pessoa que joga casualmente? Não, a ideia essa liga não é assim, uma liga profissional, é uma liga amadora, uma Ah, das pessoas amadora. assim, amadora, né? Então assim, não é no que a equipe vai buscar os melhores jogadores para poder competir. Entendi. A oportunidade, você tem 2 oportunidades que a gente está fazendo isso aí. Primeiro, você dentro das empresas criar um campeonato interno para ver os vencedores das empresas. Quem for vencedor pode representar a empresa na liga maior. Então, é uma oportunidade que a Legal. gente está fazendo com algumas empresas de criar primeiramente a competição interna. Aham. Foi o cara foi campeão interno de Free Fire, foi campeão interno de LoL, ele vai representar a empresa dele. Entendeu? Você dá essa oportunidade. Como as empresas ainda não têm esse time interno dentro disso aí, entendeu? Esse primeiro ano a gente vai divulgar, fazer a divulgação, mas a tendência é isso. Já existem outras competições muito parecidas com essas, mais de esportes convencionais, que as empresas representam, né? Seu time de basquete, seu time de vôlei, seu time de. A gente vai fazer a mesma coisa dentro desse contexto aí. Então, por exemplo, no próximo ano, a empresa X quiser escrever 4 times de LoL, ela pode, entendeu? Vai depender de quanto. A gente vai motivar exatamente essa competição interna nas empresas e depois esses vencedores fazer parte da liga principal, entendeu? E É aí a uma liga liga que a gente principal ainda é amadora ou é ou é... uma amadora também sempre vai ser o colaborador da empresa. Ele não é um jogador, ele tem que trabalhar na empresa, né? Seja qual for o departamento, né? Aham. Esse é um representante da empresa. Na verdade, a liga, qual é a intenção da liga? Você vivenciar como se fosse um atleta profissional. Legal A gente vai demais. ter toda a estrutura. Imagina assim, tu fazendo um comparativo, tu sempre fazendo para facilitar uma pessoa, por exemplo, não tem as finais presenciais. Então, você faz um time de futebol na tua empresa e a final aí você ganha o torneio e a final vai ser no Maracanã. Então, a final é a mesma coisa do LoL. Você vai trazer o jogador amador para ele fazer uma competição dentro de uma arena profissional de games, entendeu? Onde pessoas, onde pro players jogam também, né? Joga, essa aí, se você proporcionar àquela pessoa momentos que ele como se fosse uma celebridade, entendeu? Legal. Mas ele sendo um amador. Entendeu? Legal Então, o isso. nosso foco é sempre trabalhar com a questão do amador mesmo, porque ele tem essa facilidade, essa oportunidade de trabalhar e a gente incentivar, com isso, a gente vai incentivar a prática dos esportes das corporações. Porque se você for fazer as pesquisas que a gente vê aí, né, do público que joga, né, praticamente você pega um público de 16 a 32 anos, que representa no mercado mais ou menos, segundo a pesquisa da Games Brasil, mais ou menos 35%, né? Aí depois você pega de 33 a 40 e poucos, representa mais de 30%. Porque queira que não, esse público amador que joga está dentro das corporações, alguém está trabalhando em É, algum alguém lugar. trabalha lá, é. Você está entendendo? E sempre são Então, pessoas mais, assim, mais velhas do que de 32, né? é, Assim, sempre não, né? Mas eu digo assim, eu acho que tem uma maioridade de pessoas com mais de 33 anos nessas corporações, com certeza. mas, assim, mas dentro das corporações, por incrível que pareça, hoje as pessoas, por exemplo, se for ver dentro de uma corporação, a média de 20 a 21 anos a 32 representa muito mais, que Ó, as pessoas que estão no cargo mais alto, né, da questão diretora, estão com uma idade mais avançada, mas a grande força de trabalho também é mais ou menos nessas idades também aí. ó, E as pessoas jogam algum tipo de jogo, entendeu? De games. E aí esse é o grande foco nosso. A gente promover esses torneios e ligas, tanto interno ou a empresa promover. E essa liga que a gente criou aí, que ela é bastante novidade. A gente já registrou essa marca internacionalmente. A gente depois pretende criar essas ligas, começando com a América Latina também, e depois partir para o mundo. A gente pretende ser a maior liga corporativa de esportes do mundo. Esse é o nosso objetivo em relação a legal. essa liga aí.
Que entendeu? legal. De você trabalhar. Então, Muito bacana. E você pretende fazer com quais tipos de corporação, assim? como eu te falei, assim, isso independe de pequena, média e grande porte, entendeu? É aberto a qualquer tipo de corporação. Como eu falo, desde uma empresa que é um banco, o Itaú, se quiser participar, desde uma empresa, a Nike, por exemplo, com os colaboradores, ou a Uhum. empresa de contabilidade que tem 4 funcionários. Então, É, qualquer pessoa. A gente está trabalhando com o nome agora, o termo é o CNPJ. Se eu tiver um CNPJ, eu posso participar. legal. Então, nós não discriminamos nem pequena nem grande empresa. Então, você pega empresas com não sei quantos funcionários ou a empresa com 2 funcionários. Às vezes, por exemplo, eu sou um consultor independente, que eu dou consultoria, eu dou um recibo para poder isso. Se eu comprovar que eu sou um consultor e eu tenho um CNPJ, eu posso participar da liga também. Então, isso é muito legal em Bom, eu vou cima disso participar daí. desse. Vou participar então dessa liga. Pode participar. Tá, pode participar com Se eu tiver, certeza, se eu tiver representar. trabalhando, então eu posso. Você pode. Essa é a grande oportunidade, É, entendeu? isso é Por legal exemplo, demais. você pega, por exemplo, o McDonald's, um exemplo. Né? Você tem uma pessoa lá que está É, lá no atendimento, ele gosta de jogar, pô, que legal participar dessa liga. Ele participa e ainda representa a sua empresa. Isso é muito legal, você está vendo? exatamente. Né? E Então, ainda dá uma abertura pra pessoa, né? Tipo assim, sim. dava uma valorizada, eu acho, né? Que dá uma valorizada pra pessoa que tem um talento ali, só que também não consegue ser atleta por questões de condição, né? Vai saber. Exatamente. Então você consegue, no bom sentido de realizações, você consegue promover para aquela pessoa como ela se fosse um atleta. Então você É. vai ter visibilidade. Então a liga é uma coisa que vai acontecer. A gente está em negociação com algumas publics que estão dentro do jogo, com patrocinadores, com apoiadores, para poder, porque é um momento de visibilidade muito grande, né? Tanto Sim. para o patrocinador como para as marcas. Assim, você vai estar representando a sua empresa. Então, na hora que você vai para a final, por exemplo, a gente vai fazer várias transmissões online também e ao vivo. Então você vai estar lá, por exemplo, com a camisa da sua empresa jogando a tua campeonato. É muito Eu legal isso, imagino entendeu? isso. Né? Você vai ter, Uma pessoa você da vai ter, Araújo. você vai ter torcida para isso, é muito bom, entendeu? Então é uma É. das coisas que a gente acredita muito nesse projeto, na Corp Sport League, né? E a gente está investindo profundamente nesse tema daí, e com isso a gente vai Que bom, ajudar cara. Que bom. bastante esse mercado aí, entendeu? A maneira que a gente está Acho que tá a maneira encontrando. mais importante de você incluir é o evento. E o evento Sim, você consegue colocar todo mundo, cara. Todo mundo. Todo mundo que você sim, imaginar, né? Sendo acessível, eu acho que dá pra colocar as pessoas, né? Você populariza o esporte, porque não é só o pro player e a mídia que vai estar lá, né? Vai ser também as pessoas, o povo, é, a, até a família do cara, do menino que quer sim, jogar. É, muita gente famosa também, né? Tem os famosos influencers agora, né? sim. Em A gente que já tá. aproximam mais as pessoas também. A gente estudou muito, né? Pô, conversando com meu sócio, Carlos, pô, vamos criar uma liga corporativa? Por que não? Entendeu? E a gente estudou bastante, conversou com alguns diretores de empresas, tanto da área de marketing como na área de RH, entendeu? Ah, O importante, assim, quem paga a inscrição não vai ser o colaborador, vai ser a empresa, você está entendendo? Porque ah, é uma maneira de você incentivar. Então a gente está definindo várias oportunidades que vai ter empresa, tem que ver só se ela troféus. vai aceitar, se elas vão aceitar isso, né? Não aceita, sim, a gente já conversou com o diretor de RH. Na verdade, assim, é uma oportunidade que você dá. As empresas já fazem muito isso nos esportes convencionais. Hoje Sim. vocês têm competições, né? Nós temos um projeto, né, que a gente é licenciado no mundo do Corporate Games, que é a maior Olimpíada corporativa do mundo. Nós somos licenciados no Brasil, não tem nada a ver com games. Games é jogos. Né? Então, a gente tem esse licenciamento aqui no Brasil, é uma Olimpíada corporativa convencional, que tem mais de 14 modalidades. Golfe, tênis, basquete, vôlei, Legal. kart, tudo. Então, é uma liga onde as empresas no mundo já acontece a liga há 30 anos. No- Essa foi o nosso. Foi o nosso. Quando a gente tinha esse licenciamento dessa liga, viu que isso funciona, então a gente partiu para vamos fazer um de esportes eletrônicos.
Aí foi onde a gente construiu toda a ideia com base nesse evento que já existe lá fora, que a gente também, na outra agência, a gente tem a detentora dessa licença para o Brasil. Eu vou realizar o Corporate Games no ano que vem, que é a parte dos esportes convencionais. E essa ideia a gente trouxe para dentro dos games também, é muito viável, e até a quantidade de pessoas, a gente está prevendo para o ano que vem, mais ou menos 6 mil pessoas participando dessa liga, com mais de 100 empresas, Nu. entendeu? É, Então, bastante gente. é bastante, porque tem 4 títulos de jogos, 4 modalidades, entendeu? É, Então, se você for analisar, por exemplo, colocar 1.000 pessoas jogando LOL, não é tão difícil, entendeu? Porque você sempre vai ter as empresas, cada uma vai ter, às vezes vai ter empresas que vai ter mais de 2 times, enfim. A gente fez todo o estudo de mercado, conversamos primeiramente com alguns diretores de recursos humanos das empresas, conversamos com diretores de marketing também, e a receptividade foi muito boa. Eu sou, pô, que legal, quer dizer, porque tem muitas pessoas que não gostam dos esportes convencionais, mas é apaixonado por game. Então, é, dá oportunidade para essa pessoa jogar também, se divertir, né? sim. E a gente vem trabalhando dentro desse contexto aí junto às empresas. E muita gente que gosta dos esportes convencionais, eu acho que sim, o esporte eletrônico ele tem essa questão interessante. Eu conheço muitos amigos que jogam futebol e adoram jogar FIFA. Sim, Você está entendendo? exato. Então, isso é muito legal, você juntar essas duas experiências. Não é que eu não gosto de um determinado jogo. Então, você pode unir esses dois esportes, entendeu? Então, a gente está trazendo essa novidade para dentro das empresas e nós estamos apostando muito nessa liga aí, que vai ser bem legal. Em breve você vai ter mais notícias, a gente vai fazer uma divulgação muito grande e dentro o jogo vai acontecer dentro de uma plataforma bem legal que a gente já está consolidando ela é totalmente white label, personalizada, e as empresas vão poder entrar, então vai ter muito engajamento, a gente vai ter algumas espécies de streams, dando dicas para as pessoas para se prepararem para o jogo, É vai ser bem legal, interessante. legal. A gente vai pegar streams de cada título de jogo, conhecidos no mercado, para poder vamos treinar para a liga, então incentivar as pessoas a participarem. Vai ter muita boa coisa aí acontecendo com isso aí. Legal demais. E você acha que, assim, qual que vai ser a sua maior dificuldade pra, assim, ou já foi, né? Porque talvez você já tá tendo dificuldade, eu não sei, de montar essa liga, mas teve alguma coisa que você achou mais difícil aí? Olha, como a gente já atua dentro desse segmento, ou seja, você tem que entender dentro da corporação quem é a pessoa que eu vou conversar lá dentro. Você está Ah, entendendo? uhum. Então, assim, a gente já atua há muitos anos, então o meu público-alvo dentro das corporações para a área de patrocínio é a área de marketing. Para a área que eu vou conversar com as pessoas é a área de recursos humanos. A área de recursos humanos, uma das coisas que recursos humanos tem como base é você engajar, motivar, integrar colaboradores, né? Então, você pode fazer isso de diversas formas, por meio dos esforços convencionais. Então, assim, quando você trabalha uma liga interna dentro da empresa, o que você está buscando com essa liga? É você motivar o colaborador, é você sociabilizar o colaborador, você integrar, você motivar através disso aí. Então, a estratégia que a gente adota é isso aí, que realmente promove isso. Você e o sentimento de pertencimento, né, que eles chamam em employer brand. Você, aquela empresa que eu trabalho vai participar do campeonato de game. Olha que legal, eu vou participar. Então, a gente tem toda uma estratégia de como chegar a isso aí. Ou seja, eu não estou só beneficiando o colaborador. Eu tendo o colaborador feliz, alegre, motivado, pô, cara, para mim é a melhor coisa que eu tenho. Exatamente. Então, Exatamente. essa estratégia, Sadala, que a gente está adotando dentro da área de recursos humanos. A gente conhece como é que funciona e a gente chama isso de uma relação ganha-ganha. Ganha a empresa, porque está motivando o colaborador, está engajando. Ganha o colaborador, porque vai também pegar uma habilidade que ele tem em determinado jogo, vai poder executar e, além do mais, representar a empresa. Então, É, é uma relação ganha-ganha, sabe? Ganha todo mundo isso aí. é. E aí a gente acredita muito nesse potencial aí, a gente já vem falando, né? A gente está conversando com algumas entidades também que faz parte desse segmento, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, porque tudo isso tem a ver com esse tema também. Sim. Então a gente está trazendo alguns segmentos para dentro desse universo gamer também, trabalhando o gamer realmente como
um entretenimento, mas também que traz resultados para a empresa. Não, você não está jogando só por se divertir, você joga também para aprender, que esse aprendizado que o universo game traz, ele vai também ser útil para dentro das corporações, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que os games, como entretenimento, é uma potência, né? É uma potência. É uma ferramenta muito grande, né? A grande questão que eu sempre, às vezes as empresas me perguntam muito, né, dentro desse segmento, né? Alguns paradoxos contraditórios aí dentro do universo game, que é um assunto bem que eu até nos bastidores a gente estava conversando aí, é a questão da toxicidade, né, dentro do universo game. Sim. Ou seja, essa questão às vezes do próprio universo game, aí eu estou falando em relação à questão de homem e mulher jogando, né? Então existe ainda um preconceito muito grande, né? E o que me chama a atenção nesse preconceito, porque isso acontece muito pelos bastidores, né? Porque essa geração mais nova que joga, e se você ver, eles são muito mais politicamente corretos, ou seja, qualquer coisinha que você for falar, pelo menos ao vivo, chama atenção, você não pode chamar aquilo outro. Mas dentro do universo game, e como você está tudo online, internet, você tem a liberdade de poder xingar uma mulher, fazer isso tudo. Isso aí que é uma coisa que vai estar mudando, porque existe hoje ferramentas para tal. Eu não sei se você conhece, tem uma empresa que é parceira nossa, a Game Safer, não sei se você já ouviu falar, que é do Vale do Silício. Eles desenvolveram um sistema que é parceiro nosso nesse projeto, inclusive a Corp Sport, e a gente vai ser a primeira liga que vai ter a parte de segurança digital. Então, eu garanto, na hora que você vai fazer a inscrição no jogo, né, para o mapeamento facial, eu garanto que é você que vai jogar. Então, você se cadastra para o mapeamento facial. Entendeu? Então, isso impede que, como acontece muito no PSG, que, sobretudo nos jogos online, que você se cadastra, mas não é você que está jogando. Você está entendendo? Sim, já aconteceu muito isso. E, ao mesmo tempo, você pode colocar algumas regras dentro do jogo, em termos de palavrões, em termos de bullying, que na hora que a pessoa for citar alguma coisa dessa, você é banido do jogo. Na hora. Entendeu? Na hora. É a mesma coisa, fazendo mais uma vez um comparativo convencional, se você for gigar um juiz na hora do futebol, você leva um cartão vermelho e você está fora. Então, está começando a estabelecer algumas regras mais claras, né? Que você que está numa competição, você tem que respeitar o cara que está do outro lado. Sobretudo as mulheres, que eu acho que tem um potencial muito grande, né? Ainda existe uma discriminação muito grande. Por exemplo, a gente pega a questão do mobile, né? Hoje praticamente quem joga um determinado esporte, 80% é via mobile, via celular. Não só no mobile, em todo a população gamer, as mulheres são 51,5%, né? Exatamente. Então, isso é muito importante e, assim, que discriminação é tão grande em cima disso? Ou seja, eu acho que está mudando, eu apoio muito, né? Acho que o empoderamento da mulher dentro do esporte, eu sou uma pessoa defensora disso aí, entendeu? Porque é muito importante a gente ter sinergias. E lá fora, na Europa, sobretudo, nos Estados Unidos, você tem muitas equipes de esportes mistas, né? Homem e mulher. Você tem algumas equipes que jogam isso aqui. Então, eu vejo isso ainda uma coisa que ainda é difícil de você entender tanta discriminação existente isso aí, porque na realidade, como eu te falei, essa geração aí que é diferente da minha completamente, né? Vem aprendendo muitas coisas em relação à questão do preconceito, a questão da discriminação, seja ela... Quando a gente fala de discriminação, é para o gênero, para o credo e para a raça, entendeu? São 3 tipos de coisas aí que as pessoas sofrem muito bullying ainda dentro dos jogos, né? É uma coisa que eu acho que vai evoluir, e, sobretudo, essa união com a parte, assim... Eu acho que precisa de uma atenção, sim, porque é onde afeta mais as pessoas, né? E eu acho que não só afeta, mas também impede de fazer muitas coisas, né? Muita gente que é minoria, né, e que sofre desse preconceito e discriminação, prefere não jogar por causa desse tipo de discriminação que acontece. Então, a pessoa se priva de falar, se priva de reclamar, se priva de fazer até amizades
se priva de ter uma liberdade dentro do jogo só porque ela é discriminada e ela tem a possibilidade de, se abrir a boca, acontecer uma coisa dessa. Então, assim, isso tira a liberdade da pessoa de estar ali, né? A outra pessoa tem a liberdade de xingar e de falar mal, de discriminar, mas a que está sendo desrespeitada está sendo tirada a liberdade. Então, assim, é uma coisa, é uma é um exagero as pessoas que não têm limite, né? Isso Sim. acontece muito nos jogos, muito mesmo. E, Ainda não mudou, né? A gente não vê uma mudança efetiva disso até hoje. eu acho que é uma questão que tem que ser mudada mesmo, porque quando você faz um comparativo com os esportes convencionais, né, há uma desigualdade nos esportes convencionais quando você compara homem e mulher, porque nos esportes convencionais você tem a força física, tá certo? E nos games não existe essa discriminação, porque não é força física, né? Então, essa é a primeira diferença do esporte convencional. Você não tem a força física atuando. Aí você realmente tem uma desigualdade. No game, não. Você não precisa dessa É força aqui, ó. física para poder. É aqui. Você está entendendo o que você está dizendo. Então, mas é muito velado isso, né? Porque no paralelo, você conversando com essas pessoas, na escola, por exemplo, hoje qualquer coisinha que você falar de uma pessoa, você recebe uma advertência aí, não, mas no game você aproveita aquilo como se fosse para extravasar, porque você não está aparecendo ali, ou você coloca um codinome ali para poder disfarçar que não é você, para poder xingar, ou às vezes você disfarça que é homem, às vezes você disfarça que é mulher. Esse trabalho que as pessoas têm que começar a entender, e eu acho que estão começando a exigir ferramentas que vão trabalhar sobre tudo isso daí, né? Essa Tomara questão. que sim, tomara que sim. Porque como eu tô trazendo também os games para dentro do universo escolar, a grande preocupação dos pais são isso também, entendeu? Você trabalhar essa questão também, como é que como é que o meu filho vai se situar dentro? Uma das estratégias você pode minimizar isso através da segurança digital, né? Uhum. E como eu trabalho com a segurança digital também, eu trabalho com corporação, tem outro lado do game que a gente está trabalhando, é a lei de o LGPD, que é a lei também de segurança. Então, tem muitas coisas que você vai atuar dentro do segmento corporativo, que existe uma questão lá dentro que é o compliance, né, a lei do compliance, que trabalha assim. Então, eu tive que estudar tudo isso para poder inserir dentro das corporações, que tem uma maneira diferente. Como é meu público-alvo, eu tenho que entender como a corporação se funciona para poder inserir esse dentro do universo. Como é que eu ajudo uma marca a se posicionar dentro desse universo de uma maneira assertiva, de uma maneira de um entendimento melhor. Então a gente teve que estudar tudo isso para poder oferecer isso para as corporações, entendeu? Mas você acha que às vezes as corporações não agem meio que de forma passiva, não? Tipo assim, por exemplo, tem muita, como é que fala, crítica à questão do mês mês de, como é que chama? Orgulho LGBT, né? Que é, tipo assim, do nada, as empresas começam a, né, falar disso e depois e do nada acaba também, né? Só naquele mês elas falam disso e acabou, né? Então, assim, você acha que tem que ser mais eu acho que tem que ser mais assertivo, né? Tem que ser mais presente, É. né? Tem muita crítica Existe, nisso. existe um termo, né, que é em inglês chamado, sobretudo na parte da sustentabilidade, chamado greenwash, ou seja, é a lavagem verde. Você diz que é uma empresa sustentável e não é. E cada dia mais, assim, tomando como base isso que você está comparando, né, existe muito, dentro da maioria das empresas, existe o departamento de inclusão e diversidade. Hoje, você tem cargo dentro da empresa, eu sou diretor de diversidade. Então, tem muitas empresas preocupadas com isso, porque, na Uhum. verdade, se a empresa, a diversidade e a inclusão não deveria ser uma obrigação das empresas, devia fazer parte da cultura da empresa. Porque hoje chega de discriminação, não existe isso, entendeu? Então, eu concordo com você quando você fala que tem muitas empresas, mas essas empresas que estão aproveitando essa oportunidade para fazer esse greenwash, né, essa lavagem É, verde, é. que é uma empresa e depois faz uma semana, elas estão sendo prejudicadas e na gíria comum está dando um próprio tiro no pé. Você está entendendo? Porque assim, cada vez mais você tem aquelas
o que ia dar exame, as melhores empresas para se trabalhar, e ser analisado tudo isso, entendeu? Então, cada Sim. vez mais que a empresa não isso é uma coisa tão natural, a sociedade está cada vez mais trabalhando nisso, e isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Não existe mais essa questão de discriminação, seja por cor, por raça, por gênero ou por aptidão sexual. Então, e a mesma coisa dentro do universo game também. A gente tem que estar atento também a todas essas coisas. Conquistas. E empresas que não se adequarem a essa cultura vão ficar para trás. Então, jamais eu vou querer trabalhar numa empresa que trabalha com essa É. discriminação. Eu vou preferir uma empresa. Então, cada vez mais as pessoas estão escolhendo as empresas que elas gostariam de trabalhar. Mas tem a ver com Entendeu? o público também, né? Tem muito É, público aí que ainda não respeita, né? Tem muito sim, né? público Isso é aí, normal. É por uma exemplo. questão social muito grande, né, Sadal? Sim, isso aí vai além dos games e das corporações, Sim, mas eu digo que quando você coloca num nicho essa questão, você começa a abrir as cabeças das pessoas, né? Tipo assim, quanto mais você fala disso, melhor, porque você conscientiza as pessoas e cada vez mais se batalha para, né, ter a igualdade e a equidade no meio, né? porque quando você fala essa questão de inclusão, diversidade, por exemplo, né? Por que o Free Fire ele teve tanto sucesso no Brasil, né? Aí a gente fala na questão da inclusão, ou seja, não deixa assim que eu dou acesso a um determinado jogo, que ele é barato, ele é fácil de baixar e qualquer memória. E hoje praticamente grande parte da população tem um celular, Sim, entendeu? Então, assim, o sucesso do Free Fire é devido à questão de trazer mais socialização e mais inclusão, dar oportunidade para as pessoas jogarem. É como se eu tivesse pegando um exemplo do golfe, né, que é um esporte totalmente de elite, e transformar ele num esporte que qualquer pessoa, qualquer classe social passe a jogar. sim, Então, e as públicas estão muito atentas, porque a população em geral é muito mais, né, a população das pessoas que têm classe A é muito menor do que a população que tem. Então, as públicas estão muito atentas agora a trabalhar toda a questão de jogos também. As públicas estão enxergando muito nesse momento, trabalhar toda a questão da personagens também que tem dentro desse universo LGTB, tem que estar atento a essas coisas aí, porque você tem que sociabilizar tudo isso, você tem que trabalhar a diversidade e a inclusão dentro dos jogos também, entendeu? aham, sim. Tem que trabalhar mesmo. E eu acho que tá sendo trabalhado, né? Tá sendo com. Mesmo que às vezes tem algumas falhas, né? Sim, Eu mas acho que tá sendo trabalhado. porque assim, quando a gente fala de games e esportes, não, a coisa é muito nova, é muito recente, né? Ou seja, não, Ainda tá tendo uma adaptação da. adaptação, né? Então tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa surgindo cada dia, né? A tecnologia, eu acho que a pandemia, né, de maneira geral, ela antecipou para as empresas 3 a 4 anos, você está entendendo? Em relação à questão da parte digital, ou Sim. seja, muitas, É. muitas empresas Trabalhando só com o digital, né? digital. Hoje você tem experiência, eu converso muito com as empresas, ou seja, daqui para frente muitos trabalhos vão ser híbridos, ou seja, uma parte presencial, uma parte local. Aham. Muitas pessoas, muitas empresas perceberam tanto que não é necessariamente você trabalhar o dia todo aí, vai dar mais flexibilidade, você vai ter que cumprir com metas, entendeu? E ao mesmo tempo, eu acho que essa questão digital foi a parte mais mexida no mundo durante a pandemia, ou Com seja, certeza. antecipou muitas coisas que estavam para acontecer lá na frente aconteceram agora e você vai ter que se adaptar mais rapidamente do que você imaginava, de maneira geral, entendeu? Aham. E isso veio ajudar muito a parte dos esportes eletrônicos, né? Que você cada vez mais assim, além disso, pessoas, que se você for ver o número de quantidade de pessoas que não jogavam e começaram a jogar na pandemia foi impressionante. É gigantesco. E foi de detrimento, e paradoxalmente, quem praticava os esportes convencionais não tiveram a oportunidade de praticar, porque era tudo, você não podia correr num parque, você não podia fazer uma partida, então migrou muita gente, ou seja, muita gente que nunca jogou nenhum game, de um ano para cá começou a jogar alguma coisa, né? É. Isso até na parte de stream também, né? Live stream.
Muita gente começou na pandemia e por causa disso, né? Por causa da pandemia, porque era a única forma que tinha de comunicar, de conhecer novas pessoas, né? As pessoas começaram a fazer essas lives. O poder do game como sociabilização é assim, eu acho que é o principal diferencial, porque o poder de engajamento que existe no universo do game é impressionante, porque você engaja na facilidade. Você às vezes tem uma pessoa streamando, né, 3 horas da tarde, e às vezes quando você tem um cara que é muito conhecido, você tem às vezes 3 horas da tarde, 500 mil pessoas assistindo você streamar. Isso, você vai numa partida de futebol aqui, presencial, você tem no máximo 50 mil pessoas, você está entendendo? E é onde que as marcas estão começando a enxergar esse universo, ou seja, eu atinjo um público totalmente fiel, totalmente direcionado, em pouco espaço de tempo e com um volume muito maior. O que é que eu posso direcionar? Mas, ao mesmo tempo, como qualquer marca, as marcas elas não podem adentrar dentro desse universo como oportunismo, porque a comunidade ela é muito unida, entendeu? Então, você tem que primeiro entender daquela comunidade, como é que ela funciona, o que ela pensa, você tem que se aproximar da comunidade para poder pensar em alguma estratégia para aquilo. Então, as marcas têm que estar muito atentas a lidar com cada comunidade game, que ela é completamente diferente uma da outra, né? E respeitar aquela comunidade, não entrar como apenas querendo fazer um auezinho, porque você se queima na comunidade também, entendeu? Então, eu venho conversando com muitas marcas a esse respeito também. E o que que elas vão dizendo, assim, que elas estão... Qual que é o comportamento delas? Estão começando a enxergar que não adianta elas entrarem de maneira aleatória. Você tem que entender o teu produto, o público é o seu produto, para quem você quer vender, que região você quer vender. Então, assim, para você ver que comunidade você vai atuar. Então, assim, é uma estratégia realmente de marketing, de comunicação adequada para aquela comunidade, para aquele tipo de pessoas que lidam com aquilo, entendeu? Então, e quais são as representatividades, ou seja, quem são dentro de cada comunidade game, quem representa aquilo, quem as pessoas mais respeitadas têm que lidar com isso, né? Então, muitas marcas vêm trabalhando muito dessa forma, entender realmente como é que funciona esse público, né? Qual o gosto daquela comunidade, né? Qual os tipos de jogos, né? que produtos eles gostam. Cada comunidade é diferente, é muito engraçado isso, mas eu sempre tenho trazendo isso aqui para uma realidade, né? Do marketing esportivo, que tem a ver muito aí. Então, assim, o que eu venho sentindo disso tudo, assim, dentro dessa comunidade game, que realmente eu estou aprendendo, eu posso dizer ainda que eu sou ainda estou engateando nesse universo, mas assim, eu venho trazendo todo o know-how, todo o conhecimento da minha parte na área de brand, na área de patrocínio, e na área de engajamento para dentro desse universo game, ou seja, se conversam, entendeu? E então, você já está mexendo com organizações que estão nos esportes, que nasceram dos esportes, por exemplo, que tem hoje de maior, eu digo, Fúria, MIBR, essas empresas que já estão dentro, ou você comunica mais com as que estão de fora e colocam elas dentro do cenário? Exatamente, isso é que você falou, porque assim, eu conheço o mundo corporativo, eu conheço o B2B, né? Então, esse é o meu negócio. Então, assim, não adianta eu querer abraçar o mundo, né? Então, às vezes, eu aproximo, sim, essas equipes do corporativo para desenvolver determinadas ações. Sim. Entendeu? Mas o meu foco realmente é o corporativo, como eu te falei, o público amador, ou seja, os fanáticos, os entusiastas que gostam do game, entendeu? Sim. Porque, assim, eu acho dentro desse segmento game, foi por isso que eu resolvi entrar no segmento game. Eu sou bastante modesto, estou aprendendo muita parte, eu converso com a comunidade, eu converso com as pessoas, estou me inteirando, mas eu estou trazendo uma oportunidade para o universo game, ou seja, tem tantas oportunidades, então como é que eu posso aproximar a comunidade das empresas, entendeu? É meu papel. Então aí eu conheço o público que eu estou falando. Então assim, eu venho proporcionando também para a comunidade game um crescimento muito grande e oportunidades que até então não existiam. Porque entendeu? Tem muito investidor, empresa investidora e até mesmo pessoas físicas que querem investir, que não sabem
né, se podem investir ou não, e você acaba explicando isso para ela, né? Por que que é bom, né? E como seria? E você pode dar, tipo assim, uma palhinha pra gente de como que você explica, como é que você apresenta, ou... Não, sem problema nenhum. Primeira coisa, quando eu vou dentro de uma empresa, como eu estava falando no início, assim, eu apresento primeiro esse universo, né? Como é que está constituído? Como é que constitui esse universo game? Né? Você tem a Publish, que ela é detentora do jogo, tá certo? Das competições principais ao redor do mundo. Aí você tem a parte das empresas que fabricam, por exemplo, você tem mobile que joga celular, você tem empresas que fabricam consoles, computadores, você tem uma indústria por trás disso tudo. Aí você tem Sim. as partes de transmissões, ou seja, Twitch, Nino TV, como transmite esse jogo aí, o Facebook Game, YouTube, tudo isso aí. Aí você tem os times profissionais, que são os pro players, que são mais conhecidos, explica o que é como é que funciona a equipe de esportes, qual é o termo de esporte, aí eu passo depois assim. Aí você tem as outras áreas aí, que são arenas de esportes, né, os torneios, as ligas. Então, eu vou dando um panorama, primeiramente, de como é que funciona esse ecossistema. Então, as pessoas começam a entender, e eu vou do básico do básico. Como é que tem jogos que as pessoas não diferenciam. Eu sempre falo assim, que para as pessoas entenderem um pouco esse universo, eu falo muito, como eu conheço profundamente também o universo dos esportes convencionais, eu sempre faço comparativo. Por exemplo, o golfe você pode jogar, você joga ele individualmente. Aí eu pego, você tem o Free Fire que você pode jogar ele individualmente. O time de basquete, você tem que ter 6 pessoas jogando. O LoL você tem que ter 5 pessoas jogando. Então eu começo a fazer... Eu trago a pessoa para uma realidade que ela conhece melhor, entendeu, Sadava? Porque você consegue explicar isso de uma maneira didática. Dentro desse aspecto. Então eu trago ele para dentro, para a zona de conforto dele. Não adianta chegar lá, isso aqui, aquilo outro, não vai entender. E quando eu começo a colocar a pessoa na zona de conforto, ele entendeu como é que funciona esse ecossistema, eu começo a dar números do segmento. Que é importante também. Porque as marcas, ela no fundo, como é que eu posso se posicionar desse segmento? E no fundo, todas as marcas elas querem vender. Né? Então, assim, como é que eu posso me posicionar dentro desse segmento de maneira assertiva para poder entender? Então, a gente trabalha disso aí. Então, aí eu falo da parte que é a grande dificuldade que as empresas têm, né? Quando eu falei, o esporte, os games são vistos, não, eu mostro totalmente ao contrário, ou seja, quais os benefícios que os esportes traz, né, para a vida das pessoas, para coisas. E começa a citar, começa a explicar o que é um streamer, começa a explicar o que é um pro player, começa tudo assim, como subir a barca, não. Porque se você chega dentro de uma corporação e começa a trabalhar no universo game, às vezes o que é que o cara assim, quando você não entende um determinado tema, isso eu conheço muito, sou muito amigo de diretor de marketing, é melhor nem entrar, entendeu? Porque eu vou entrar numa coisa que eu não conheço. Então, primeiro você tem que demistificar. E a gente usa esse termo dentro das corporações de aculturar as pessoas, de entender o que é esse universo game, como é que ele funciona. Sim. Então, então eu trago exemplo de equipe. Como é que é uma equipe de esporte? Eu vou explicar o que é uma game house, entendeu? Explicar como é que funciona. Então, você tem que dar esses detalhes para poder as empresas entenderem, se sentirem confortáveis. Aí sim, eles têm a facilidade e a rapidez de enxergar a oportunidade. Então, é esse trabalho que a gente chama de aculturar para poder você introduzir ou levar os games para dentro das empresas. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo há quase um ano e meio. Já tive com CEOs de empresas, diretores de empresas, que o cara não imaginava que funcionasse dessa forma, e começa a clarear assim. Aí ele começa a pensar estrategicamente. Ele só pode pensar estrategicamente quando ele entende. Isso é o normal. E eu acho que é esse papel que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da eCorp, entendeu? Aculturar as empresas a se inserir dentro desse universo de maneira assertiva e que ele enxergue uma oportunidade dentro desse universo. Isso é muito importante, tanto para eles quanto para a gente também, porque começa a ter uma visibilidade
mundial, né? A gente não fica só no nicho dos games, mas também no geral, né? Porque Fica. se você pega uma equipe de esportes hoje, né, isso é comum também nos esportes convencionais e as marcas nacionais, a principal receita de um time de esportes são os patrocinadores. É, Você consegue o patrocinador muito mais, ou seja, o patrocinador não está em busca de colocar o nome dele na camisa, ele está em busca de engajamento. Quanto mais aquela equipe de esporte tiver uma comunidade atrás dele, é isso que as empresas trazem. Ela quer fazer ações de engajamento. Então, para eu engajar, eu preciso ter uma comunidade daquele time. Então, a empresa não, isso não existe mais em patrocínio. Eu quero colocar minha marca para aparecer seu de mim. Ele quer trabalhar com aquele público que você tem, entendeu? para vender, né? E a vantagem de uma equipe de esportes é porque você tem a maioria dos times hoje, tanto que a maioria dos times de esporte é difícil você pegar dentro de uma org, você ter apenas uma modalidade, você tem mais ou menos 5 lá dentro, né? É, Então você tem 5 opções de você tá patrocinando aquela equipe, você tem 5 opções de públicos diferentes ali dentro. Então, para cada tipo de jogo, eu posso fazer uma promoção diferente, eu posso fazer uma ativação diferente, uma experiência diferente, porque são comunidades diferentes, entendeu? é, as possibilidades são realmente múltiplas, né? Esse aspecto aí. Então, é mais ou menos isso que a gente vem atuando, vem trabalhando dentro desse contexto, né? Para Bacana ajudar essas demais. marcas, né? Passa daí. Ô, Davis, eu queria agradecer muito. Foi um prazer conversar com você. A gente chegou na hora das perguntas aqui. Tá Queria certo. agradecer muito. Foi uma honra ter falado com você aí, até entendido mais sobre a parte corporativa, que eu sou mais assim, dentro ali do jogo, né? Sim. Jogo, faço stream, faço aqui o podcast e nunca soube muito daquilo que do mercado mesmo, né? Do corporativismo. Mas obrigado demais, esclareceu muita coisa, deu aí show de bola. Eu que te agradecer pela oportunidade, estou à disposição aqui para a gente conversar. E assim, eu acredito que eu tenho muito a contribuir com a comunidade game de maneira geral. Com certeza. Eu estou aprendendo muito, eu tenho essa consciência, tá certo? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu também posso contribuir com as expertises que a gente adquiriu nesses anos aí, atuando dentro desse universo dos esportes convencionais, na área de marketing, na área de branding, na área de comunicação e, sobretudo, na área de planejamento estratégico, né? Então, de como ajudar a profissionalizar cada vez mais esse universo game. Eu acho que dá uma liga muito legal em cima disso daí. Bacana demais. Depois eu quero saber as redes sociais aí da Liga, como é que vocês Tá vão certo. fazer. Você vai divulgar aí pra nós, hein? Bastante coisa aí. Pode ter certeza aí que vocês vão ser parceiros nossos aí para a gente poder potencializar isso aí. Vai ser muito legal. Muito bom. Temos duas perguntas aqui. Queria primeiro fazer a pergunta do Mateuzinho. Como foi prestar consultoria para a construção da Arena Gamer? Quais dificuldades encontrou? Sim, a primeira dificuldade, no meu caso especificamente, que eu não conhecia desse segmento. Então, quando você não conhece, você tem É, que pesquisar. Então, uma das coisas que eu fiz exatamente foi pesquisar no mundo as arenas que já existiam, né? Isso há 3 anos e meio atrás, não existia tantas arenas assim, né? Hoje está surgindo cada vez mais. Então, o que é que essa arena porque uma arena é um espaço né, e o meu objetivo não era só construir uma arena, era a ideia de trazer uma arena multiuso que funcionasse outras coisas, funcionasse escolas, funcionasse a parte de streamer lá dentro, funcionasse tipo uma espécie de uma game house, ou seja, uma arena completa que eu pudesse que a gente chama dos esportes convencionais de uma arena multiuso, né? Então, eu aham, tive que pesquisar lá fora, entender como é que é, funcionava. Então, foi o principal desafio nosso nesse primeiro momento aí. Mas depois que você entendeu todo como é que funciona a arena, como ela pode potencializar, aí foi muito legal ter entendido todo esse universo das arenas que acontece lá fora, né? Porque você tem algumas arenas bastante evoluídas na Ásia, sobretudo, mas você tem também na Europa, a Polônia tem uma arena muito legal, né? Em Singapura. Então, eu comecei a entender como é que funcionava tudo isso aí para poder
produzir em cima. Então, eu tive que fazer uma imersão de estudar realmente e entrar em contato com essas arenas, o que eles ofereciam, como trabalhavam, enfim, foi um conhecimento Bacana. bem grande para uma pessoa que não entendia desse segmento, e eu comecei a ter que estudar esse aspecto aí. Então, o principal desafio era você, como no Brasil não tinha pouca referência, eu tive que buscar essas referências lá fora, né? E aí é bom que agora com a internet tem muita informação, né? Então consegue ter o aprendizado melhor e até mais rápido, né? Com certeza. Temos a pergunta também: o que espera do esportes para o futuro? Eu acho que cada vez mais crescer, cada vez mais, entendeu? Eu acho que a oportunidade é grande, acho que o mercado está crescendo agora. Precisa se profissionalizar em vários aspectos, Sim. entendeu? Mas, assim, eu acho que quem adentrar desse universo agora, eu vejo, assim, dentro das empresas, dentro das corporações, não eu sempre falo isso para as empresas, não é? A minha empresa vai entrar vai interagir com esse universo game, não é que vai interagir, não é se vai ou não, é quando, entendeu? As Aham. empresas não vão ter que interagir, não é a questão de se eu vou ou não, é quando eu vou fazer isso. Quem sair antes vai ter lá. Não tem como você não fazer parte, de uma certa forma, dentro desse universo, que ele vai fazer parte da sociedade como um todo. Então, É. é uma questão mais não Tempo. como, mas de tempo, entendeu? E É quem mais. sair primeiro vai para essa parte daí, entendeu? Você vê já muitas empresas, né, que não tinham relação direta com os jogos já fazendo, né? Temos Itaú, temos Banco do Brasil, tem até mesmo pessoas físicas do esporte tradicional, que nem o Ronaldinho fazendo, né? Organizações de esportes eletrônicos, né? Então tem. Você tem um time muito famoso na Espanha, em Barcelona, que é o Casi Esporte, que é do Casimiro. Aham, aham, Ele tem um exatamente. time. Você tem um Então time. tem. O Daniel Alves também tem uma equipe de esportes, entendeu? Não, o Então Neymar tem faz stream. stream. Então tem muita coisa Muita coisa. acontecendo aí desse universo também. Então, e gosto de trabalhar em cima disso, entendeu? Então, eu acho que o futuro do esportes ele é muito promissor. A Aham. gente não tem limite ainda, ou seja, muitos jogos vão surgir ainda, tem muitas desenvolvedoras novas surgindo, entendeu? Muitas publishers novas surgindo, muitos novos jogos, assim, vai entrar na vida das pessoas naturalmente, isso aí, eu acho que todos nós temos que atentar para essas oportunidades sobretudo, se profissionalizar dentro desse segmento. Com certeza. Bom demais. Ó, fechou com chave de ouro. Nem preciso falar pra você dar uma finalizada. Você já falou, foi perfeito. Tem que profissionalizar, tem que meter a cara a tapa mesmo, colocar, né? Fazer Sim, acontecer. fazer. É. Perfeito. E agradeço aí pela Que oportunidade e eu estou isso. sempre à disposição aí. A, a Excelente honra, trabalho. o agradecimento é meu. Eu aprendi muito aqui, com certeza. É muito bom a gente saber isso, porque dá até um gás a mais pra gente, porque já tá dentro disso e tá batalhando pra conseguir. É bom a gente saber que tem investimento e que tá acontecendo, né? E o mais importante, assim, para finalizar, assim, que eu queria deixar um recado, é muito importante esse encontro de gerações, entendeu? Porque, Sim, assim, eu acredito que eu tenho muito a aprender, porém eu tenho muito a contribuir. sim. Então, se a gente unir esses dois esforços, ou seja, eu tenho um conhecimento muito de como chegar dentro das empresas, o que conversar, como conversar, e eu preciso também dessa garotada aí que eu sou apaixonado aí, jovem, que tem esses conhecimentos todos. Então, independente de idade, você tem que unir forças, entendeu? Então, cada vez mais a economia ela vai ser colaborativa, você está É. entendendo? Porque precisa dessa colaboração, e isso independe de idade, entendeu? Então, eu vim aprender o universo game com mais de 50 anos, entendeu? Hoje eu estou com 55, né? Eu estou sempre querendo aprender mais. Então, assim, a oportunidade para todos nós e eu acho que o grande segredo é você unir esforços. O grande erro é a gente achar que jogos são apenas pra gente jovem. Esse é o Exatamente. grande erro das pessoas, porque tem muita gente crescendo nesse cenário que já tá
com a idade, vamos dizer assim, avançada, né? Que as pessoas não gostam de falar. Mas que já, assim, pessoas com 60, 65 sendo empresários, investidores e ganhando com isso. Ganhando dinheiro, ganhando visibilidade, seja o que for. Verdade. Lógico que tem gente, né, jovem, que ganha muito com isso também, mas não são só elas, né? Eu acho que é todo mundo que tá ganhando aí. Perfeito. Estou aqui à disposição. Obrigado aí pela oportunidade. É isso, muito obrigado, Davis. Até a próxima, viu? Quero que você venha mais uma vez, viu? Com certeza. Eu vou vir para divulgar, explicar mais com Isso. detalhamento a Corpus Sport League. Por favor, venha sim. Eu quero participar. Tá com ele então. Um Um abraço aí, muito abraço. obrigado. Obrigadão. Gente, esse foi então o Davis. Agradeço todo mundo aí que participou. Agradeço todo mundo que veio aí. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, pela sua participação e colaboração. Esse foi o Davis. Com certeza aí teve uma participação incrível. Deu aí um show de ensinamentos. Mas é isso, pessoal. Eu queria só falar que estamos no YouTube, no Spotify também. E que vamos ter mais novidades em breve aí, com certeza, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Um beijo no coração de vocês e até o próximo podcast. Tamo junto.